Neste bloco, vamos falar sobre um assunto que interessa bastante a você que já é empresário ou você que está pensando em abrir um negócio. Nós vamos falar sobre capacitação, a importância de estar se atualizando para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a gerente de Educação e Orientação Empresarial do Sebrae, Isabel Noblar. Bom dia, Isabel. Bom dia, Madalena. Capacitação hoje em dia realmente pode ser um grande diferencial para se tornar mais competitivo no mercado? Realmente é o grande diferencial. Aprender hoje é sempre um bom negócio e um bom profissional e um bom dono de empresa, ele precisa estar atualizado no mercado. Um mercado que muda muito, né? A mudança é a coisa mais constante que a gente tem no mundo dos negócios. Então é necessário que a gente se atualize, que a gente estude, que a gente leia bastante sobre os temas que estão ligados à nossa área de atividade e também às outras áreas que interligam-se com o que a gente está fazendo. Em relação ao Sebrae, o Sebrae tem toda a competência e know-how para estar capacitando empreendedores e empresários. Qual a estrutura que a instituição oferece para quem está buscando essa qualificação? Lá no Sebrae nós temos o Centro de Educação Empresarial, que é um espaço de inovação e de gestão empreendedora, né, da educação empreendedora. Tanto para aquele que quer empreender, quem já é um empreendedor e quem quer abrir um negócio e é dono da empresa. Também os gestores da micro e pequena empresa. No caso, aquela pessoa que está pensando, tem uma ideia em montar uma empresa e está perdido, não tem noção de planejamento, de mercado. Qual o primeiro passo? Exatamente, nós temos um programa chamado Os Primeiros Passos, porque o planejamento é realmente aquilo que falta para começar um negócio. Às vezes a pessoa tem uma ideia, já quer pôr em prática. É necessário fazer o seu planejamento e nós temos esse programa, que é uma consultoria coletiva, que ele vai aprender a fazer o seu plano de negócio, que isso é fundamental para qualquer empresa. Porque as pessoas planejam muito, às vezes, na cabeça. Tem a ideia, tem tudo já certo, já visualiza. Mas tem que escrever, tem que botar no papel e acompanhar. Porque nesse plano você vai ter um universo do que sua empresa vai fazer. Quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, seus concorrentes. Vai mapear todo o seu trabalho. E você tem que estar atualizando, revendo esse plano, porque, como eu disse, o mundo dos negócios ele modifica muito, as coisas mudam e eu preciso voltar ao plano para refazer, replanejar, recomeçar. Esse é o trabalho que o empreendedor tem que estar sempre recomeçando. Então, para quem está querendo abrir uma empresa, a capacitação ideal seria os primeiros passos? Os primeiros passos. Nós temos também o próprio, que é para quem já tem um empreendimento, às vezes informal ainda, mas que não se planejou, precisa rever. É também uma capacitação, inclusive gratuita, o próprio. São 5 módulos, onde ele tem a capacitação e uma consultoria. Quem já está no mercado e já está com a empresa já passou por algumas dificuldades, já superou, qual a capacitação ideal? Nós temos lá uma programação mensal no Centro de Educação, que vai desde aquele que está iniciando o negócio. Nós temos, por exemplo, iniciando o pequeno grande negócio, que a gente apelidou de IPGN, que é para aquele que já começou, mas tem algum problema, não planejou, começou sem esse planejamento formal. Então ele vai voltar, rever o negócio, certo? É uma capacitação de 30 horas, que nós fazemos lá no Centro de Educação. E temos também na parte financeira, porque é um grande problema, né? A gente se não faz um planejamento escrito, muito menos a parte orçamentária. O que é que eu vou gastar, quanto eu vou precisar, se eu vou precisar tirar empréstimo. Nós temos na área financeira o análise e planejamento financeiro, o controle financeiro, porque não é só planejar, tem que estar controlando, tem que ter alguém que, se o empreendedor não tem muita noção da parte financeira, ele tem que ter alguém ajudando a ele na empresa, né? Temos também desenvolvimento de equipes, que é um grande problema na gestão. Às vezes as pessoas pensam que só o financeiro é a parte que vai complicar a empresa, mas lidar com pessoas, gerenciar as pessoas, então nós temos desenvolvimento de equipes, gestão de pessoas, para que esse empresário desenvolva essa habilidade, essa competência. Agora, Isabel, o empresário que já está com a empresa consolidada no mercado, digamos, há mais de 2 anos, 3, e quer melhorar a gestão, sempre tem alguma coisa para aperfeiçoar, melhorar, o Sebrae também oferece uma capacitação nesse sentido? Sim, oferecemos sim, porque nós nos preocupamos com os segmentos e os tipos de empresário. Então nós temos o Sebrae Mais, que é um programa para empresas avançadas, o que a gente chama aqueles que já passaram daquela fase inicial, que é o primeiro ano, que muitos não continuam. Então esse programa é para aqueles que estão há mais de 2 anos no mercado e que precisam rever suas estratégias, né, sua gestão. Nós temos um programa composto de estratégias empresariais, que é esse planejamento que ele tem que refazer. Nós temos encontros empresariais, porque o empresário se sente muito só, não tem com quem conversar, então nós disponibilizamos encontros para temas que sejam de interesses coletivos. Nós temos a gestão financeira, né, do controle e a decisão,
porque ele precisa tomar decisão, para isso ele precisa saber avaliar as suas finanças. Nós temos a gestão da inovação, nós temos um programa de 1 ano que se chama o FGA, Ferramentas de Gestão Avançadas, são 211 horas de consultoria e capacitação, né? Onde ele tem sempre módulos no Sebrae, lá no Centro de Educação, 8 horas por dia, intercalados entre 15 dias, 20 dias de distância de um módulo para o outro, e a consultoria individual, com o consultor indo à empresa dele, avaliando seus problemas individualmente. A capacitação é coletiva, mas a consultoria é individual. Uma coisa interessante também, Isabel, é que a capacitação ela não é importante só para o dono da empresa, do negócio, também se estende aos funcionários, né? Exatamente. Nós temos, inclusive, cursos que podem ser fechados, os cursos in company, para uma empresa só, onde ele tem aqueles empregados que precisam ser capacitados, podem ser realizados lá no Centro de Educação, certo? E é fundamental, porque não adianta só o dono estar bem capacitado, ele precisa de uma equipe preparada, uma equipe capacitada, que esteja atualizada com o que está acontecendo no mercado. Compartilhar esse conhecimento, exatamente. Né? Quem não está ainda no mercado formal, né? Trabalha, está com a empresa na informalidade, o Sebrae também dispõe de uma estrutura com pessoas especializadas para fazer esse cadastro no empreendedor individual. Exatamente. Nós temos uma estrutura no próprio Centro de Educação e na orientação, que é a parte inicial do Sebrae, para atendê-los, para ajudá-los a se inscrever, se formalizar, como entrar no site, tirar toda aquela taxa que ele tem que pagar, certo? E temos capacitações, palestras, para que ele entenda a importância dele se formalizar. O corre-corre do dia a dia, às vezes, não possibilita que o empresário vá até o Sebrae, procure se capacitar naquele momento, mas Exato. Também o Sebrae tem cursos à noite que o empresário pode aproveitar esse horário. Exatamente. Nossa maior programação é noturna, por conta dessa dificuldade das pessoas estarem das 19 às 22 horas, 3 horas por dia, não é? Que ele pode estar fazendo isso e acompanhando a sua empresa. Esses cursos são gratuitos, alguns são pagos, como é? Nós temos alguns programas que são gratuitos. A programação noturna do Centro de Educação, ele custa os cursos de 15 horas em torno de R$80, que é um preço razoável e aquém do mercado, não é? Porque a gente precisa investir na capacitação. As pessoas às vezes acham que estão gastando para se capacitar, mas é um investimento e uma necessidade que o mercado hoje existe. Em relação ao agendamento dessas capacitações, como é que o empresário pode fazer? Ele pode ligar para o 0800 570 0800 ou para o telefone do centro, que é o 21018551. Para a gente finalizar nossa entrevista, com certeza esclarecedora para quem está nos assistindo, qual a importância então da educação empresarial para quem está querendo abrir uma empresa, para quem já está no mercado estabilizado? Olha, é fundamental. Pesquisas mostram que empresários de sucesso têm um nível de escolaridade maior, estuda mais, né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, mas eu não posso estudar formalmente porque é caro. Mas o estudo, é importante que a gente entenda isso, se preparar para a vida. E a gente estuda de várias formas. O Sebrae, inclusive, oferece cursos gratuitos pela internet. Se você não tem condição de ir ao Sebrae, ao Centro de Educação, pelo nosso site, www.pe.sebrae.com.br, tem uma parte de educação à distância. Ele se inscreve e procura o melhor tempo, o melhor horário para fazer essa capacitação. O que a gente não pode é deixar de estudar, de pesquisar, de buscar essa informação, porque hoje sem informação você não é nada. E o mundo diminuiu muito, né? Com a internet, com as mídias, aí a gente está sempre junto, está sempre sabendo do que acontece. E as pessoas não podem, o empresário muito menos, ficar de fora do que está acontecendo no mercado. Isabel, muito obrigada pela sua participação você, aqui no Encontro Sebrae. A gente volta em instantes, até já.